Existem feridas que o tempo não cura, e existem terras que nunca esquecem o sangue que as alimentou. No interior de Minas Gerais, engravada entre montanhas que parecem tocar o céu, ficava a Fazenda Alvorada. Durante décadas, o Coronel Vicente fez daquelas terras um exemplo de prosperidade. Mas a morte não respeita cercas nem títulos de propriedade. Naquela tarde cinzenta de terça-feira, o silêncio era interrompido apenas pelo som das pás batendo na terra úmida. O Coronel Vicente estava sendo devolvido ao solo que tanto amou. Seus 3 filhos estavam ali, mas o luto não era o sentimento que os unia. Augusto, o primogênito, já calculava mentalmente o valor do hectare. Ele tinha dívidas de jogo que a cidade inteira comentava, e via no caixão do pai apenas um bilhete de loteria premiado. Ricardo, o do meio, olhava para a sede da fazenda com uma inveja que consumia sua alma. Ele sempre odiou o fato de o pai confiar mais na caçula do que nele. E havia Helena. Helena não chorava por dinheiro. Suas lágrimas eram de quem perdia o único porto seguro. Suas mãos calejadas pelo trabalho real no cafezal, ao contrário das mãos macias de seus irmãos, tremiam enquanto ela segurava um terço de madeira. Mal o corpo do velho coronel esfriou, a tempestade de ganância começou. No varandão da casa grande, enquanto o cheiro de café passado se misturava ao da terra molhada, Augusto jogou um envelope pardo sobre a mesa de jacarandá. "Acabou, Helena", disse ele com uma voz fria que não parecia de um irmão. O papai não estava bem da cabeça nos últimos meses. "Encontramos um testamento atualizado. Você fica com uma pequena quantia e deve deixar a fazenda até o pôr do sol." Helena olhou para Ricardo, buscando socorro, mas ele apenas desviou o olhar. "É o melhor para todos, irmã. Você é mulher, não entende de negócios. Vai para a cidade, arrume um marido e esqueça que a Alvorada existiu." Sem direito à defesa, Helena foi expulsa. Com uma única mala de couro desgastada, ela caminhou pela estrada de terra. A cada passo, ela sentia que o chão sob seus pés chorava com ela. Ela foi expulsa pelos irmãos, mas o destino estava apenas preparando o palco para uma reviravolta, que nenhum deles poderia imaginar. Os meses que se seguiram foram de agonia para a Fazenda Alvorada. Augusto e Ricardo, em sua sede de riqueza rápida, começaram a depenar a propriedade. Venderam o gado premiado a preços de banana, demitiram funcionários antigos que eram a alma do lugar e, o mais grave, pararam de cuidar do café. Mas havia uma lenda que atormentava os irmãos: o tesouro do coronel. Corria o boato de que Vicente, temendo a inflação e a instabilidade, havia convertido parte de sua fortuna em barras de ouro e as escondido dentro das paredes da casa grande. A ganância é um veneno que cega. Augusto e Ricardo, em vez de gerir a fazenda, tornaram-se mineradores de paredes. Eles começaram a quebrar os azulejos portugueses, a arrancar o assoalho de madeira nobre e a destruir as colunas da varanda. A casa, antes majestosa, agora parecia uma carcaça de guerra. À noite, no entanto, o medo se instalava. Eles ouviam batidas, toc, 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 vindas debaixo do chão do escritório. Augusto bebia para esquecer o som, e Ricardo se trancava no quarto, convencido de que o espírito do pai os vigiava. Eles não sabiam que a casa estava literalmente reagindo à presença deles. Enquanto isso, Helena vivia em uma pequena chácara nos limites da cidade, trabalhando como consultora para pequenos produtores. Ela era pobre em recursos, mas rica em conhecimento. Ela sabia algo que os irmãos ignoravam. O pai sempre dizia: "O ouro que sustenta a Alvorada não é mineral, Helena. Ele é vegetal, mas só floresce para quem sabe ouvir o tempo." Uma noite, Bento, o antigo capataz que fora demitido por Augusto, bateu à porta de Helena. Ele estava pálido e segurava uma pequena caixa de metal, enterrada há anos, sob um pé de jacarandá que Helena e o pai haviam plantado juntos. "Menina Helena", disse Bento com a voz embargada, "o coronel me disse que se o dia da grande sombra chegasse, eu deveria lhe entregar isso. Só a você." Dentro da caixa não havia joias. Havia uma chave de ferro fundido e um mapa feito à mão. O mapa não levava à casa grande, nem às paredes que os irmãos estavam destruindo. Ele levava à tulha velha,
Um galpão de madeira, localizado na parte mais alta e remota da fazenda, um lugar que Augusto e Ricardo consideravam lixo. Helena e Bento voltaram à fazenda sob o manto da madrugada, evitando as luzes da casa grande, onde os irmãos discutiam aos gritos por causa de dívidas. Eles chegaram à tulha. A chave girou com dificuldade na fechadura enferrujada. Ao entrarem, o cheiro de café antigo e terra seca os envolveu. Mas o que Helena viu lá dentro a fez cair de joelhos. Não eram barras de ouro. Eram sacos e mais sacos de uma semente de café, que brilhava com um tom esverdeado quase metálico. O coronel Vicente passara os últimos 20 anos desenvolvendo um híbrido secreto, uma semente capaz de produzir o café mais caro e raro do mundo, resistente a pragas e com um sabor inigualável. Mas havia algo mais. No fundo de um cofre camuflado no solo da tulha estava o documento que mudaria tudo. O coronel sabia da natureza de seus filhos homens. Ele havia consultado um advogado em outro estado e feito uma doação em vida para Helena, reservando para si apenas o usufruto. O testamento que os irmãos apresentaram era uma versão antiga, propositalmente deixada para testar o caráter deles. O documento real, com selo real e reconhecimento de firma em cartório de segurança máxima, declarava Helena como a única e legítima proprietária de toda a fazenda Alvorada. A batida que os irmãos ouviam sob o assoalho, Bento explicou com um sorriso triste. Era uma antiga cisterna que o coronel pedira para desativar. Sem manutenção, a água estava corroendo os alicerces da casa grande. O pai sabia que se os filhos ficassem com a casa para destruí-la, ela cairia. Mas a tulha estava em solo firme. O sol nasceu radiante no dia seguinte. Na casa grande o clima era de derrota. Um oficial de justiça e 2 compradores de terras estavam à mesa com Augusto. Ele estava prestes a vender a Alvorada para um grupo de mineração, que transformaria o paraíso em uma cratera de lama. "Assine aqui, Sr. Augusto", disse o comprador, um homem de terno frio, "e a fazenda deixa de ser sua." Augusto pegou a caneta. Sua mão tremia. Ricardo sorria no canto, esperando sua parte para fugir para a Europa. Foi então que o som de um motor ecoou pelo pátio. Helena desceu de um jipe antigo, acompanhada por Bento e pelo advogado da família. Ela caminhou pelo varandão, passando por cima dos escombros que os irmãos criaram ao quebrar as paredes. Parem tudo", disse Helena. Sua voz não era mais a de uma menina assustada. Era a voz de uma dona. Augusto soltou uma gargalhada nervosa. "O que você está fazendo aqui, Helena? Veio pedir esmola?" "Já disse que não tem nada para você." O advogado de Helena deu um passo à frente e colocou os documentos originais sobre a mesa, cobrindo o contrato de venda. "Sr. Augusto, este contrato de venda é nulo. O senhor não possui a titularidade deste imóvel. Esta fazenda foi doada integralmente para Helena Correia há 5 anos. O documento que os senhores usaram para expulsá-la é inválido e, se forçado, pode ser considerado crime de fraude." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Augusto passou do vermelho para o pálido em segundos. Ricardo tentou avançar, mas Bento se colocou no caminho. "O papai..." "Ele não faria isso", gaguejou Ricardo. "Ele fez", respondeu Helena com os olhos fixos nos irmãos. "Ele deu a vocês a chance de provarem que amavam esta terra. Vocês provaram que só amavam o que poderiam tirar dela. Vocês destruíram a casa dele procurando ouro, enquanto o verdadeiro tesouro estava plantado no campo, esperando por quem tivesse mãos para trabalhar." Os compradores, percebendo a confusão jurídica, retiraram-se imediatamente. Augusto e Ricardo foram notificados a deixar a propriedade em 24 horas. Eles saíram da Alvorada da mesma forma que expulsaram a irmã, com malas de papelão e o gosto amargo do fracasso na boca. Hoje a fazenda Alvorada é um santuário. O café segredo do coronel tornou-se uma lenda mundial, e Helena transformou a propriedade em um modelo de sustentabilidade. A casa grande foi reconstruída, mas Helena preferiu manter algumas das marcas nas paredes, para nunca esquecer que a ganância destrói. Mas a verdade sempre encontra um jeito de florescer. O destino é um semeador paciente. Ele planta a justiça no silêncio e espera a colheita certa. E para Helena, a colheita foi a paz de quem nunca traiu suas raízes. Você acha que os irmãos mereciam uma segunda chance?
Sim ou não? Deixe o seu comentário.